Meus irmãos e minhas irmãs, que alegria podermos estar aqui celebrando a nossa fé, que alegria poder também entrar na sua casa, através da Rede Vida, e a palavra de Deus que chega aos nossos corações, para nos iluminar, nutrir-nos neste caminho quaresmal. Hoje a palavra de Deus destaca com maior força a importância da oração. Um dos três tripés daquele que nós meditamos na quaresma, juntamente com o jejum e a esmola ou a caridade. Obviamente que essas três dimensões que abordam a nossa vida com Deus, a nossa vida com o próximo e a nossa vida conosco mesmo, pode ficar restrito somente ao tempo da quaresma. Essas três dimensões precisam guiar os nossos passos. E hoje a palavra de Deus traz a importância da oração. Existem vários tipos de oração. Oração de contemplação, oração de ação de graças, oração de meditação, de adoração. Todas elas são válidas desde que brote do nosso coração e que tenha fé. Hoje a palavra de Deus, tanto na primeira leitura quanto no Evangelho, destaca para nós um outro tipo de oração. A oração de petição, que é aquela que nós então elevamos a Deus nossos pedidos e as nossas necessidades, como a rainha Esther hoje na primeira leitura. A oração precisa brotar necessariamente do nosso coração. Sempre reflito com a minha comunidade e aonde posso pregar sobre a oração, de que quando nós pegamos a palavra coração, a oração é uma palavra que está dentro. Se nós tirarmos a letra inicial, a letra C, o que resta para nós? Oração. Nos ensinando que a oração precisa ser uma atitude do coração. E que quando rezamos com coração, não obstante, apesar de palavras, não sabermos palavras bonitas, apesar de não termos textos para ler em oração, ou não saber o que dizer, se ela brota do meu coração, isso faz com que o coração do nosso Deus se una ao nosso coração. Então a oração é uma forma de nos unir ao coração de Deus, porque a oração nos faz ser templos do Espírito Santo e santuários onde Deus também habita. Mas precisamos saber orar. A palavra de Deus já nos ensina, é preciso saber orar. E hoje percebemos o tipo de oração que agrada ao nosso Deus. Vemos na primeira leitura a rainha Esther numa aflição muito grande por um momento que ela estava passando, porque um rei marchava contra o seu reino, querendo precipitar, o seu povo e talvez também a sua vida. E então Esther, numa angústia profunda, ela se prostra diante de Deus, nos ensinando a importância de verdadeiramente a nossa oração ser uma prostração, não somente em sentido físico, quando nós nos ajoelhamos, quando nós também choramos, mas aquela contrição da alma, aquela contrição do coração, que faz com que nós nos despojemos inteiramente de nós mesmos e confiemos unicamente em Deus. E a rainha Esther vai ter com este rei que marchava contra o seu reino, para que pudesse ser complacente, para que pudesse ser cheio de compaixão. Mas ela pede a Deus que antes de se dirigir a este rei, Deus conceda a ela palavras acertadas, que ela saiba como falar, que ela saiba como pedir, que ela saiba como colocar. Vejamos aqui que a oração de Esther não é uma oração individualista, centrada talvez nas suas necessidades pessoais, nos seus caprichos, no seu modo de querer as coisas. Não, porque ela pede em prol do povo. E essa oração agrada a Deus, quando a nossa oração não é egoísta, mas ela também visa o bem para todos. Assim a oração da igreja, da oração eucarística, é uma oração universal. E a igreja mãe nos convida a rezar pelo mundo todo, a rezar por todas as necessidades, e é o que nós vamos fazer na oração eucarística daqui a pouco. Assim nós contemplamos, irmãos, percebemos que a oração de Esther agrada a Deus, porque contém verdadeiramente uma necessidade, contém também uma seriedade, e também contém
uma confiança em Deus, aliada ao comprometimento. Porque muitas vezes nossa oração ela é descompromissada, porque queremos que Deus, de uma forma mágica, Ele realize e resolva tudo para nós. Quantas vezes nós queremos cruzar os braços e de uma forma mágica Deus solucionar os nossos problemas, sem a nossa participação e o nosso compromisso. Certamente Deus pode abrir portas, nos iluminar, mas se nós também não mudarmos muitas situações da vida, continuaremos aprisionados e angustiados nas mesmas situações. Então veja que Esther, ela pediu a Deus, mas não se isentou da sua responsabilidade e do seu compromisso. Ela simplesmente pediu palavras sábias, para que com a sua ação, ela pudesse transformar uma situação de sofrimento, que ela e o povo estavam passando, ao menos de angústia. Vejam que a oração não me isenta do meu compromisso. A oração não me isenta da minha conversão, de ouvir a voz do Senhor e acolher. E esse tempo da quaresma está aí para isso, para uma mudança de vida, para uma revisão de vida, caminhar no deserto da nossa vida, da nossa consciência, do nosso coração, ouvir a voz do Senhor Deus, que chega até nós sempre com esperança, sempre com amor. Assim, vemos Jesus também nos ensinando a importância de pedir, quando Ele próprio nos diz: pedi e vos será dado, batei e vos será aberto. Jesus disse aos seus discípulos e para nós hoje, que a oração de petição também é acolhida por Deus, e que nenhuma oração vai deixar de ser atendida. Porém precisamos entender aquilo que já sabemos, não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. É confiar realmente que Deus sabe o momento certo de realizar a sua graça em nós. A nós cabe a perseverança da oração. Quantas vezes nós rezamos, em 3 dias, uma semana nada acontece e a gente logo desiste. Nós não temos uma memória com Deus, uma história com Deus muitas vezes, talvez porque nós desconectamos a oração que deve ser encarnada, compromissada com nossas atitudes, de uma forma mágica, onde nós então, coloquei nas mãos de Deus, então não preciso fazer nada e deixa que Ele faça tudo. Claro que Deus conduz a nossa vida, mas Ele espera que nós também tenhamos atitude, e talvez o que mais nos cabe é a fé, ou mudança das atitudes, para que aquela oração realmente tenha um efeito transformador na nossa vida. Porém, nós vimos também na palavra, que pode um pai dar uma serpente para um filho brincar, quando este lhe pede um peixe. Eu sempre aprendi aqui, meus irmãos, que Deus jamais vai nos conceder coisas que pedimos, que vá nos ferir, nos machucar, ou sobretudo nos tirar do caminho da salvação. Porque Deus enxerga mais longe, sabe das nossas necessidades e o que de fato nós precisamos. Se nós que somos maus, vai dizer a palavra, sabermos fazer coisas boas para as pessoas que nós amamos, quanto mais Deus que nos ama. Por isso a nossa oração precisa ser uma confiança, precisa ser de coração, precisa unirmos ao coração de Deus e acreditar que verdadeiramente Ele é Pai. Aprendamos com Esther, com as orientações de Jesus, que a oração, meus irmãos, nem sempre é para querer mudar o desígnio de Deus, como se Ele tivesse errado, mas é para mudar a nossa consciência, como nós encaramos também os nossos problemas. Assim perceberemos que o Senhor transforma nosso luto em alegrias, e nossas dores em bem-estar. É isso que Ele faz. E naquela oração silenciosa que você fez, quando pareceu que Deus não te ouviu, tenha certeza que Ele te ouviu e te acolheu. Deus recolhe até as nossas lágrimas, de tão preciosos que somos, ao seu coração. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Este programa teve o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor e evangelize conosco. Ligue agora, 0 operadora 11 42 00 80 80.